Boa tarde, meu nome é Helena Cunioche Kogan, estarei apresentando hoje o trabalho de Cálculo 3 sobre aplicações da integral dupla nesse curso de hoje sobre probabilidades e valores esperados. Para contextualizar um pouco, então, eu trouxe aqui uma definição que a gente geralmente vê em livros, que é: dado duas variáveis aleatórias ou mais, x, y, z, que podem ser definidos no mesmo espaço probabilístico, temos uma função densidade de probabilidade f de duas variáveis, tais que a probabilidade de que x e y esteja em uma região D seja caracterizada por essa fórmula. O que isso significa? Isso significa que nós temos duas variáveis interagindo entre si por meio de uma função que elas devem estar na mesma região delas, devem estar no mesmo espaço. E a integral delas, né, nessa região, vai nos gerar uma probabilidade de você encontrar maior esses valores. Aqui eu trouxe um exemplo de um gráfico em que a função que a gente está falando é de menos 32 dividido por raiz de π, etc. Os nossos limites de integração, neste caso, vão de 0 a 3, e a gente pode ver que a gente tem uma densidade maior de valores nessa região ali em que a gente tem o maior pico, em que no segundo gráfico a gente pode ver que está caracterizado por amarelo. É ali onde a gente vai ter maior probabilidade de chance de você encontrar, maior densidade de valores, né? A gente vai entendendo um pouquinho mais disso daqui para frente do curso. Trazendo também aqui um pouquinho o que é necessário que satisfaça as seguintes condições, né? Para então a gente poder estar dizendo que é uma função densidade de probabilidade. Primeiro, a função ela tem que ser maior do que zero, o que é claro, né? Porque a gente já viu lá desde o ensino médio que probabilidade ela é positiva, ela não pode ser negativa. A probabilidade de que o ponto x e y está em D é 1. Bom, a gente também já tinha falado que necessariamente as variáveis x e y elas precisam estar então no mesmo plano, na mesma região probabilística. E a probabilidade de que x está em algum valor entre a e b, enquanto y está em algum valor entre c e d, é dado por essa fórmula. Essa fórmula, então, é a que a gente vai utilizar para estar realizando os nossos cálculos daqui para frente. Trouxe aqui também um exemplo, né, de uma função constante, que é um exemplo bem mais tranquilo para a gente estar resolvendo e entendendo um pouco mais. Suponha que um alvo tenha o formato de disco D com raio de 10 centímetros. Se uma pessoa aleatória tirar aleatoriamente um dardo, então é provável que o dardo irá atingir qualquer ponto do alvo. Bom, claro, se temos uma pessoa ali que nunca atirou na vida, não está treinada, ela vai atirar de qualquer jeito, ela vai atirar para só acertar o alvo, não vai ter muita técnica. Nesse caso, também a gente está considerando que ela vai acertar o alvo, né? Para facilitar um pouco as nossas contas. A partir disso, então, a probabilidade do dardo acertar um quadrado particular de 1 cm² é 1/100π. Por quê? Porque a gente vai calcular a área do alvo desejado dividido pela área total de D, né? Então, a área total é a área do nosso alvo e a área do alvo desejado é a área que a gente tem a pontinha do nosso dardo. Se o nosso dardo tivesse uma pontinha de 2 centímetros, a gente ia usar 2 centímetros como a área do alvo desejado, etc. Por enquanto, a gente não tem cálculo, né? Isso daqui ainda é questão de probabilidade do ensino médio. Porém, similarmente, a probabilidade do dardo acertar um ponto do disco em D3, que é essa nova área de raio 3, ela vai ser igual a 9π dividido por 100π. Isso daqui é o resultado da nossa integral limitada por D3, a gente está limitando essa região cor-de-rosa da nossa função que a gente já modulou agora há pouco. Então, note que o que vai definir a probabilidade são os limites. A função é a função geral de todas as probabilidades, e aí os resultados, né, são particulares. Se é de raio 3, vai ser ali πr ao quadrado, né, que no caso aqui é 9π, etc. Mas o que vai definir a nossa probabilidade são os limites de integração e a função, né? Aqui eu trouxe também que nesse caso a distribuição era constante, né? A gente estava lidando com uma pessoa que ela não tinha técnica, ela só jogou aleatoriamente os dados. Isso faz com que a distribuição seja uniforme, né, dos valores, porque não vai ter uma densidade, vai ser aleatório, e fazendo com que a gente tenha um plano, um gráfico plano. Porém, se o jogador estiver direcionando os dardos para o centro, seja uma pessoa que tem um pouco mais de técnica, então a função D ela pode ser escrita dessa forma: k vezes z elevado à potência geral, o que vai fazer com que a gente tenha uma deformação no nosso espaço, em que os valores
que a gente receber, eles tendem a um certo ponto em específico. Essa função de K vezes Z foi modulada por alguém de acordo com os dados, de acordo com a teoria, né, as estatísticas que ela planejou. Aqui também trouxe outro gráfico. Esse daqui é realmente de um estudo feito sobre dardos, né? Uma pessoa fez, em que a gente pode ver que pessoas que não têm tanta prática no jogo de dardos, aqui chamado como jogadores ruins, eles têm um desvio padrão maior. O volume deles é maior, né? Por quê? Porque tem mais chance deles errarem, a precisão não é tão alta. Quando a gente vai para jogadores mais experientes, a gente pode ver que a base ela afina um pouco. Por quê? Porque os valores são mais precisos. A gente tem uma densidade maior de valores em um determinado ponto, que a gente espera que seja o centro, né? Que é onde eles estão mirando. E tem um momento que a pessoa é tão precisa, tão precisa, tão precisa, que geralmente ela pode estar trapaceando, né? Porque os valores são muito recorrentes fora da capacidade humana. Então, a gente pode ver aqui o quanto a nossa variação, né? O quanto influencia você ter funções que são mais variáveis ou não. E com isso, então, fica fácil descobrir o que é o valor esperado, também chamado de média ou esperança matemática, em que é uma medida estatística que representa o centro de massa ou a média da distribuição de probabilidade. Isso é, o valor esperado nada mais é do que realmente o valor esperado que aquela função está dando. É onde a gente vai ter a maior parte dos valores, a maior densidade de valores. É ali que você pode dizer, a probabilidade da pessoa atingir o centro, sabe? É ali que você vai encontrar a maior parte dos valores daquela função. A gente também tem uma fórmula para esse valor, em que seja x uma variável aleatória contínua com função densidade de probabilidade fx, o valor esperado de x é definido como essa integral. A gente tem várias fórmulas para vários tipos de valores diferentes, variável aleatória discreta, variável que não é aleatória. Então, assim, esse daqui é um caso específico para esta função que a gente está comentando, né? E agora a gente pode falar um pouquinho também de um exemplo prático. Esse daqui eu também trouxe do livro do Stuart, em que uma fábrica produz rolamentos que são vendidos tendo 4 centímetros de diâmetro e 6 de comprimento. Sim, essa imagem está fora de proporcionalidade, mas não tem problema, a gente consegue resolver mesmo assim. Em que ambos têm um desvio padrão de 0,01%. E também a gente quer escrever a função densidade conjunta, fazer o gráfico e determinar a probabilidade com que o rolamento escolhido aleatoriamente tenha o comprimento ou diâmetro que difiram, isso é, que não estão dentro de valores médios em mais do que 0,02. Calma, que isso já vai ficar mais fácil. Então, vamos ver a nossa função densidade. A gente tem que x e y, eles têm distribuições de 4 e 6 centímetros, respectivamente, e um desvio padrão de 0,01. Nisso, as pessoas envolvidas nesse projeto foram lá, fizeram uma modulagem de acordo com os valores e nos deram essas duas fórmulas. Uma para o diâmetro x e outra para o comprimento y, né? A partir disso, então, como x e y são independentes, a nossa função densidade conjunta é o produto das duas. Lembra lá do ensino médio que quando você tinha uma probabilidade e você queria que fosse também outra probabilidade, a gente quer que x seja tal e y seja tal? Então a gente multiplicava as duas, certo? Aqui funciona da mesma forma. A partir disso, então, agora que a gente tem, né, a nossa função densidade, a gente pode ir direto para a nossa integral. A probabilidade de x e y diferirem em seus valores médios por menos de 0,02 vai ser igual a essa fórmula. Note que x é igual a 4. Porém, a gente quer valores que tenham um desvio médio de 0,02. Então, vai ser 4 menos 0,002, que dá 3,98 e acima disso 4,02. Jogando isso da mesma forma para y, né? Jogando isso na nossa fórmula, a gente vai calcular as integrais nesses limites e encontrar 0,91. Isso quer dizer que 91% das ferramentas produzidas nesse maquinário, né, dos rolamentos, 91% vai estar dentro desse desvio padrão, vai estar dentro desses valores que a gente limitou na integral.
Porém, o exercício pede com que a gente ache valores que estão fora desse limite padrão que a gente, desse desvio padrão que a gente calculou. Então, é um, que é 1% total, né? 100%, menos 0,91 dá 9% de chance de desvio ser mais do que 0,02. Aqui, então, a gente tem uma imagem do nosso gráfico. A gente pode perceber que nesse maquinário, grande parte dos valores, eles realmente têm um desvio padrão pequeno. A gente está ali realmente perto do ideal, que seria ter exatamente 6 centímetros e exatamente 4 centímetros. Então, muito obrigada pela atenção, e nos vemos no próximo curso.